Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5, verso 32. Os semideuses recorrem à proteção divina. Padau mahiyam swakritaiva yasya chatuvido yatrahi bhutasarga savai mahapurusha atma tantra prasidatam brahma mahavibhuti. Padal, seus pés de lótus, Mahi, a terra, Iyam, esta, Swakrita, criada por ele próprio, Eva, na verdade, Yasya, de quem? Chatuvidha, das 4 classes de entidades vivas, Yatra, onde? Ri, na verdade, Bhuta Sarga, criação material, só ele, vai, na verdade, Mahapurusha, a pessoa suprema, Atmatantra, autossuficiente, Prasidatam, que ele tenha misericórdia de nós, Brahma, o maior, Mahavibhuti, com potência ilimitada. Tradução e significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nesta terra existem 4 espécies de entidades vivas, todas as quais são criadas por ele. A criação material repousa em seus pés de lótus. Ele é a grande pessoa suprema, pleno de opulência e poder. Que ele esteja satisfeito conosco. Então, significado. A palavra Mahi refere-se aos 5 elementos materiais: terra, água, ar, fogo e céu, que repousam nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Mahapadam Punyayasho Murare. O Mahatattva, a totalidade da energia material, repousa em seus pés de lótus, pois a manifestação cósmica é apenas outra opulência do Senhor. Nesta manifestação cósmica existem 4 espécies de entidades vivas: Jarayuja, Andaja, Swedaja e Udbhujija. Jarayuja, aquelas nascidas de embriões. Andaja, aquelas nascidas de ovos. Swedaja, aquelas nascidas de transpiração. Udbhujija, aquelas nascidas de sementes. Tudo é produzido pelo Senhor, como se confirma no Vedanta Sutra. Janmadhyasya. Ninguém é independente, mas a alma suprema possui completa independência. Janmadhyasya yato yad. Itaratas chartveshu abhigya swarat. A palavra swarat significa independente. Somos dependentes, ao passo que o Senhor Supremo tem completa independência. Portanto, o Senhor Supremo é o maior de todos. Mesmo o Senhor Brahma, que criou a manifestação cósmica, é meramente outra opulência da Suprema Personalidade de Deus. A criação material é ativada pelo Senhor, portanto, ele não é uma parte da criação material. O Senhor existe em sua posição espiritual original. A forma universal do Senhor, Vairajamurti, é mais outro aspecto da Suprema Personalidade de Deus. Padau mahiyam swakritaiva yasya chaturvido yatrahi bhuta sarva savai mahapurusha atma tantra prasidatam brahma mahavibhuti. Nesta terra existem 4 espécies de entidades vivas, todas as quais são criadas por ele. A criação material repousa em seus pés de lótus. Ele é a grande pessoa suprema, plena de opulência e poder. Que ele esteja satisfeito conosco. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatyade Sutarine. O contexto aqui, Maharaj Jamunacharya me deu soprou no meu ouvido um pouco antes. O contexto aqui é o Senhor Brahma fazendo orações à margem do oceano de leite, e as orações que ele faz são chamadas de Purusha Sukta. E ele faz essas orações recorrendo à Corte Suprema, depois de todas as instâncias vencidas dentro desse mundo. A gente tem essa experiência no mundo material. Esse mundo material está sempre buscando encontrar a perfeição material. As pessoas no mundo material estão sempre buscando encontrar a perfeição material. E elas vão de recurso em recurso em busca dessa perfeição material. Aqui também mostra algo dentro desse mesmo sistema. Aqui também é o mundo material. Também estamos falando do mundo material. Estamos falando de Brahma. Brahma, o top desse universo. A pessoa top no universo. Ele é o primeiro ser criado. E ele é auto-manifesto. Ele se manifesta por conta própria. Embora o próprio Krishna seja a origem dessa manifestação dele, ele não é gerado por pai e mãe. Então Brahma se localiza no verticilo de uma flor de lótus e que brota do umbigo, de um laguinho criado no umbigo de Vishnu. Assim. E lá em cima Brahma brota, lá em cima Brahma aparece. E ele acha muito entediante estar ali sozinho naquela situação. Então ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, tudo escuro. Então ele entende que tem um caule e ele começa a descer. Então ele vai descendo por esse caule para poder explorar o novo terreno que ele se encontra. E vai ficando... Em dado momento começa a ficar tudo muito escuro. Então ele retorna e diz, eu não estou preparado. Aí volta e entra em meditação profunda. Entra em meditação profunda e então o Vedanta Sutra e o Srimad Bhagavatam dizem, Tene Brahma Hrida. Então ele tem dentro do seu coração a revelação. Ele tem o conhecimento revelado dentro do seu coração. E ele escuta duas sílabas. Tapasya. Tapasya. Tem que fazer austeridade, meu filho. Né? Tem que fazer austeridade, meu filho. Não tem jeito. Tem que fazer austeridade. Não é para desfrutar, não. Não. Não é para desfrutar. É para fazer tapasya. Então, Brahma vai meditar. E quando ele recebe o conhecimento, ele entende que ele deve criar formas para as entidades vivas que já existem, como espírito, mas que não têm forma material. Aí surgem essas 4 entidades, esses 4 tipos de entidades vivas que ele vai criando com essa programação. Lembram daquela coisa que se discute? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro foi Brahma. Aí é uma resposta boa. Nossas crianças podem responder isso na escola quando alguém pergunta isso, essa pergunta antipática que faz criar uma confusão danada. Então ele vai dizer, nem o ovo nem a galinha, foi Brahma que veio primeiro. E ele então criou Jarayuja, aqueles nascidos de embriões, Andaja, as entidades vivas, nascidas de ovos, Swedaja, aquelas nascidas da transpiração, e Utpijaja, aquelas nascidas de sementes. Então ele estabelece
para não ficar criando o tempo inteiro, ele estabelece uma forma autossuficiente de criação. Ele diz, eu vou criar um jeito aqui que as próprias entidades vivas vão se reproduzindo. E misteriosamente, um corpo feminino pode produzir um corpo masculino. Isso é bem impressionante, né? O corpo feminino produz um corpo masculino. Então, mas a criação se desenvolve com todas as suas informações técnicas, que são dadas aqui apresentadas por Prabhupada de forma resumida. Mas aqui, nesse texto, tem uma atitude que não pode deixar de ser comentada. É exatamente a atitude que um pensador, uma pensadora deve ter diante da existência material, diante de todas essas criaturas que são criadas através desses processos, desses 4 tipos de criaturas que são criadas assim. Então, e o que esse pensador e essa pensadora devem questionar diante de toda essa realidade, né? E deve questionar o que estou fazendo aqui, para onde vou, quem sou eu realmente diante dessa realidade. Eu tenho que viver definitivamente preso aqui? Brahma ouviu tapasya, ouviu o som tapa, e ele se dedicou a fazer austeridade, fazer yoga, fazer tapasya. Ele parou para meditar, para poder abrir todos os seus canais de percepção e poder obter o conhecimento que ele precisava para agir. Ele não teve pai, não teve mãe, não teve vó. Imagine não ter vó, né? Não ter nada disso para poder orientar ele e dizer como fazer, como não fazer. Não foi para a escola, ainda bem, coisa boa, né? Não foi para a escola, não fez concurso público, nada. Ele estava ali naquela situação, pronto para funcionar, mas não sabia como. Então a orientação foi: medite, faça austeridade agora. E ele fez, ficou em austeridade por um longo tempo e obteve o conhecimento. Austeridade, penitência, sacrifício produz conhecimento, produz experiência de vida, produz conhecimento transcendental. O sacrifício, o objetivo do Jagya é Jnana, conhecimento transcendental. Então ele obteve o conhecimento transcendental e começou a criar e fez o seu papel. Mas aqui ele está orando como líder de uma galera de semideuses. Todos os semideuses estão preocupados com que situação? Eles estão preocupados com o caos da Terra. O caos que existia na Terra. Bhumi, a deidade predominante, a irmãzinha caçula deles todos, vem até eles com lágrimas nos olhos, chorando e no estado de desespero, sem perder a pose. Ela não se descabela, fica doida e sai quebrando tudo. Não, ela simplesmente não tinha mais recurso. E ela vai até o Senhor Brahma e se abriga. Até os semideuses, eles levam a Brahma e compreende a situação e diz: mas eu tenho que ir na instância superior. Ele disse: eu vou consultar Vishnu. E vai até o oceano de leite e lá ele faz essa oração. Ele está aqui à margem do oceano de leite. Imagine ondinhas de leite assim, espuminha, aquela espuminha de leite, chegando assim até a praia, né? E voltando, e indo e voltando. Ele vendo, e aquele cheirinho de leite quente. Doce, aquele cheiro doce, né? E ele ali fazendo oração. Entre as orações está essa. E observe como ele termina a oração. Ele faz na terceira pessoa para Vishnu e ele diz: que ele esteja satisfeito conosco. E ele, a suprema personalidade de Deus, que ele descreve antes, né?
Nesta terra existem 4 espécies de entidades vivas, todas as quais são criadas por ele, a pessoa suprema. A criação material repousa em seus pés de lótus. Ele é a grande pessoa suprema, pleno de opulência e poder. Que ele esteja satisfeito conosco. Então ele está se dirigindo aqui à pessoa suprema e que a pessoa suprema fique satisfeita com o cumprimento do dever prescrito deles, a maneira com que eles se ocupam com suas obrigações, com seus serviços, com suas responsabilidades. Então ele faz essa oração dizendo assim. Então, agora vejam, por que nós não podemos deixar de prestar atenção a essa oração? Essa oração é classificada como em gênero literário, essa oração é classificada como Uttama Shloka Vandana. Uttama Shloka, uma oração feita nos padrões mais clássicos da oração Vaishnava. Então aqui é Uttama Shloka Vandana, que é a classificação de oração, de serviço devocional. Então, Uttama Shloka, e o Senhor Brahma está se dirigindo à pessoa suprema, Purushottama, o ser Purusha Uttama. Então, ao ser supremo, Brahma está se dirigindo ao ser supremo e diz que ele fique satisfeito conosco. Olha a importância de que a pessoa suprema fique satisfeita com suas partes integrantes, porque quando nós questionamos quem somos nós ouvimos a resposta: partes integrantes de Cristo. Nós ouvimos a resposta que somos partes integrantes de Cristo, somos almas espirituais. Então, se somos partes integrantes, que ele fique satisfeito, não é? Que ele fique satisfeito com suas partes. Então, o Senhor Brahma está nos conduzindo a meditar na pessoa suprema, na posição de servo, a posição original da entidade viva. A gente não gosta de aceitar a posição de servo. Ninguém quer aceitar. Todos querem ser livres e independentes e não ter ninguém mandando. Todo mundo quer isso. Alguns bancos públicos, especialmente o Banco do Brasil, cultiva vários funcionários por anos e os funcionários vão ganhando cada vez mais, não é muito mais, mas eles vão ganhando, aumentando. Então o funcionário passa a ficar muito caro para o banco. Então o banco faz um acordo com o funcionário. Diz assim, ele passa pelo departamento pessoal e os psicólogos, assistentes sociais do departamento social dizem para eles assim: olha, nós vamos fazer um acordo com você. Você vai ganhar esse dinheiro, pode abrir o seu próprio empreendimento. Não vai ter mais patrão. Já pensou que maravilha não ter mais patrão? E a pessoa pensa logo, dia de segunda-feira eu vou poder dormir até 10 da manhã. Começa a imaginar um monte de coisa. Assim, sexta-feira eu posso sair meio-dia, deixar o meu negócio lá meio-dia. Ilusão! Ilusão, vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, fazendo o seu empreendimento. Aí é que não tem mais liberdade mesmo. E o que Prabhupada diz aqui? Somos dependentes, ao passo que o Senhor Supremo tem completa independência. Portanto, o Senhor Supremo é o maior de todos. Ele está explicando a expressão que está no Vedanta Sutra e também no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, Janmadhyasya yato nwaya itaras chartueshu abhigya swarat. Esse swarat, essa soberania, swarat é soberania. Então todo mundo luta por essa soberania, mas essa soberania pertence única e exclusivamente ao Purusha Supremo, a pessoa suprema, Purushottama. Então, é isso que Brahma está dizendo e Prabhupada explica que nós somos dependentes, nós não somos independentes. Nós dependemos de tudo. E precisamos entender que essa dependência pode se tornar uma interdependência dentro do mundo material,
Não vamos criar raiva, ódio, inveja, ira de ninguém com que precisamos servir dentro desse mundo. Interagimos com essa pessoa a nível de interdependência, mas mantemos a nossa posição de servos, servos absolutos da pessoa absoluta. Então nós mantemos essa posição. Passamos a ter paz nesse mundo. Sem isso é difícil, sem essa percepção, sem esse conhecimento, é difícil obter paz nesse mundo. Esse mundo não produz paz naturalmente. A paz tem que ser conquistada através de atitudes de austeridade, sacrifício, penitência, caridade. A pessoa pode chegar até lá, a paz. Então aqui temos esse conhecimento e tem muito assunto que pode se desvendar no significado de Prabhupada a respeito da criação material. Eu não vou mexer nisso agora. Quero apenas ressaltar que o Senhor Brahma diz no final que ele fique satisfeito conosco. Em sânscrito, isso é Prasidatam, que ele tenha misericórdia de nós. Prasidatam, dentro de um contexto, Prasidatam Brahma Mahavibhuti, ele que tem potência ilimitada e é a pessoa suprema, Prasidatam, tenha misericórdia de nós, fique satisfeito conosco. Nós necessitamos que Krishna fique satisfeito conosco. Como podemos saber se Krishna está satisfeito? Isso é uma pergunta de 2 semanas depois que a pessoa entra no templo, ela faz essa pergunta. E como eu posso saber que Krishna está satisfeito? Quem não fez com 2 semanas tem que fazer em algum momento da vida. Mas como a pessoa levanta esse questionamento? E vem a resposta. Tem várias respostas. Que o mestre espiritual esteja satisfeito, que os devotos estejam satisfeitos, que nós próprios estejamos compreendendo a filosofia e possamos analisar a nós mesmos se estamos progredindo ou não. Porque tem muitas classificações de progresso dentro do movimento, dentro da consciência de Cristo. À medida que nós vamos crescendo, nós podemos fazer essa autoanálise. Qual o modo da natureza que predomina em mim? Será a ignorância, Tamaguna? Será a paixão, Rajaguna? Será a bondade que predomina em mim, Sattvaguna? E será que eu sou um kanista adhikari? Aquele que só Deus salva? Só Deus, eu tenho que servir somente a Deus, eu não tenho que me preocupar com os Vaishnavas, com as Vaishnavis, com cuidar, interagir socialmente, eu tenho que ficar só ligado no poder de Deus? Será que eu sou um kanista adhikari? Ou será que eu já estou aprendendo bastante a filosofia, estou estudando os diferentes níveis acadêmicos da filosofia e eu já conquistei o Bhakti Shastri, o Bhakti Vaibhava, já conquistei o Bhakti Vedanta, agora eu vou conquistar o Bhakti Sarvabhauma. Será que eu vou... Qual o nível que eu me encontro de conhecimento? Será que eu sou como um papagaio que fico repetindo conceitos ou mantras, shlokas, apenas eu fico reproduzindo jargões Vaishnavas, mas eu não tenho realização? Será que na minha intimidade mesmo, lá dentrão de mim, não tem uma transformação? E será que eu estou transbordando? Será que eu estou transbordando vida espiritual, conhecimento, consciência de Krishna, que as outras pessoas se associem comigo e possam obter um pouco desse néctar que transborda? Todas essas reflexões são nossas, íntimas. Ninguém vai responder. Então nós precisamos entender, bom, eu acho realmente que eu estou, pelo nível que eu me associo com as outras pessoas, eu acho que eu sou um kanista adhikari ainda. Eu vou estudar mais, eu vou praticar mais, eu vou silenciar mais, e então eu vou ouvir mais e eu vou avançar mais. Aí eu posso ser um Madhyama, e quem sabe um dia eu serei um Uttama Adhikari. Então tem muitas classificações que podem nos ajudar ao nosso autoconhecimento, a nossa autoavaliação. Nós próprios podemos fazer a nossa avaliação se estamos avançando ou não. Então aqui temos esse tema, é um tema instigante para a nossa inteligência,
E vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário. Eu fiquei numa dúvida, assim, quais seriam as entidades vivas que nascem da transpiração? Bom, deve ter. Não é problema. O que nasce na transpiração? As entidades vivas produzidas por Vishnu são produzidas pela transpiração. Mas não sei se é isso. Eu ia responder instantaneamente isso. Mas não sei se é isso que se refere aqui, porque não tem nenhuma entidade viva que seja produzida assim pelos ovos. Né? As entidades vivas são todas produzidas pela transpiração. Talvez de outro sistema planetário, né? Não precisamos ir tão alto. Eu acho que a gente pode ver, primeiro de tudo, a biologia. Outra coisa, esse verso, canto 8, acho que não tem nenhuma aula de Prabhupada do canto 8. Mas temos aulas de muitos eruditos do canto 8. Podemos pesquisar. Canto 8, capítulo 5, verso 32. Vê se algum, pelo YouTube e tal, se alguém comenta e explica isso. E se for de Mahavishnu, que somos produzidos pelos poros de Mahavishnu, essas entidades vivas, como entidades vivas, então a resposta pode ser essa. É que eu pensei que, tipo, tudo isso é uma criação de Brahma, né? Não foi o Brahma que criou Mahavishnu, acho que nessa... Não foi ele que criou Mahavishnu. Então, eu fiquei pensando, tipo, então deve ser uma entidade viva, assim, no mundo material. Mas aqui não está se falando das formas materiais das entidades vivas, está se falando das entidades vivas. Pode ser que seja Mahavishnu, porque está se falando das entidades vivas. Nós não somos os corpos materiais. O Brahma criou apenas os corpos materiais. Ele não criou a entidade viva mesmo. A criatura mesmo, assim, é o corpo material, mas a entidade viva que está dentro dela. Essa é uma pergunta bem bacana, bem legal para ser pesquisada. Eu não saberia dar a resposta instantaneamente. Nós temos um grupo de pessoas novas entrando nas nossas lives. Muitas pessoas gostariam de saber como evoluir a caminhada dentro de Bhakti Yoga. O senhor falou assim que sempre temos que perguntar, será que estamos agradando? Mas e como fazer para agradar Krishna nessa caminhada? Principalmente as pessoas que estão entrando agora, tentando entender o contexto. Prabhupada deu o ABC e o Beabá. Ele deu as letras e deu a conjunção das letras na formação das sílabas e tudo. Prabhupada deu tudo direitinho. Ele também deu o Mahamantra cantado em três níveis: Japa, Bhajan e Kirtan. Japa, a pessoa canta, tem um número específico de voltas de Japa para ser cantados diariamente. Não é no primeiro dia, nem no segundo, talvez não seja no primeiro ano, mas a pessoa deve, em algum momento, para se candidatar à seriedade, aceitar responsabilidades, ela deve cantar 16 voltas, todos os dias. E então, para cantar de maneira sustentável, o Sr. Chaitanya nos dá uma referência. Então, ele diz que nós devemos cantar Trinada Pisuni Chenata Rurapi Sahizuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Que para ter Kirtaniya Sadahari, para poder cantar sustentavelmente o Kirtan do Senhor Hari, dos nomes do Senhor Hari, a pessoa deve se sentir mais humilde que a grama, mais humilde que a palha na rua, mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, e deve estar sempre pronta para oferecer respeito aos outros. Aos outros significa os outros. Não cometer Vaishnava aparada e não cometer Jana aparada. Vaishnava aparada é a parada aos Vaishnavas, a ofensa aos Vaishnavas. E Jana aparada
é a ofensa às outras criaturas, Jana, às outras pessoas. Então nós não devemos cometer ofensas com ninguém. Devemos estar prontos para oferecer respeito aos outros. O exemplo, Chaitanya Mahaprabhu é um exemplo disso, de respeito aos outros, na vida dele. Ele é muito próximo de nós, né? Então, Prabhupada criou uma instituição para nós nos congregarmos. A princípio, todos vivíamos juntos, até na mesma casa, no mesmo templo. Depois ele mesmo disse, no futuro, nós vamos ser um movimento congregacional. Vai ter o templo e as pessoas vão morar perto do templo. É como já está acontecendo aqui mesmo, né? Aqui, né, em Vrajadama, a gente tem o templo e cada pessoa mora na sua própria casa, com a privacidade, que coisa boa é privacidade, né? Então a gente tem a privacidade e vem ao templo. Também nas cidades tem os templos e as pessoas devem ir aos templos, nos centros urbanos. Aqui é uma comunidade, mas também deve ser assim. Então nós podemos fazer essa avaliação. O devoto novo, a devota que entra também ainda inexperiente, vai começando a ver como está a sua adaptação com o serviço devocional feito de acordo com essas prescrições, seguindo os princípios. Tem princípios que são bem chatinhos, assim, porque às vezes cria um conflito social nosso, até com a família. Por exemplo, evitar comer carne, peixe e ovo. Não comer carne, peixe e ovos. Imagine isso. Uma pessoa conhece o movimento, mas a família não conhece. Aí a pessoa vai ter que sentar à mesa com os parentes e os parentes comendo aquilo que a gente está rejeitando. E a gente comendo outro tipo de comida. Então a gente vai ter dificuldades sociais. Com certeza. E às vezes a gente vai ser convidado e vai chegar no lugar e vai ter um bolo super bacana feito com ovo, cobertura, como a gente gosta, tudo, né? Cobertura de caramelo, de morango. Uma pessoa, aquela coisa deliciosa assim. Mas o bolo tem ovo. E a gente vai ter que, um jeito de dizer, eu vou pegar aqui e oferecer aqui já só esse moranguinho. E comer só o morango, orando a Krishna que entre o morango e o bolo tenha um açúcarzinho que separe. Assim, a gente fica em saia justa o tempo todo. Sari justo, dote justo, o tempo todo. Vivendo dentro dessa sociedade materialista. Ou então a gente relaxa e começa a liderar o povo. E dizer, vamos lá na minha casa para jantar. Tá bom, eu vou levar uma equipe e preparar o jantar. Pode ser? Ótimo, vai lá, tá tudo lá, eu deixo tudo, eu entrego a cozinha para vocês. Aí a gente vai lá, leva a Krishna Kara, tem várias grandes personalidades que sabem cozinhar, bota esse povo para cozinhar, a gente fica batendo papo e os cozinheiros cozinham. Eu faria isso, porque senão a pessoa ia dizer, olha, com a sua comida, nunca mais eu vou pensar em ser vegetariano, tá? Vou continuar comendo a comida que eu como, porque você, Maharaj, não sabe cozinhar nada. Então, se eu fosse, eu levaria alguém que sabe cozinhar. Agora, o Patrick, que é a revelação do ano, né? Que está agora gerente de restaurante, chefe de restaurante. Então, a gente tem que dar um jeito para viver nesse mundo. A gente tem que dar um jeito, porque a nossa missão é tão alegre, como o Bhagavad Gita diz, Susukam Kartuma Vyayam, que se pratica alegremente. Então a gente tem que dar um jeito de praticar alegremente, não ficar cara enfesada e o tempo inteiro zangado, lamentando. Né? Chega de lamentação, de lágrima, de sofrimento, de exigência, o tempo inteiro aquela exigência, buscando o tempo inteiro o aperfeiçoamento material. Não, vamos tocar a vida com alegria e se associar. A gente deve se associar com quem pode favorecer o nosso serviço devocional prático. A gente deve se associar com todos, mas tem que ter uma equipe. Eu sempre me associo com cozinheiros. Sempre estou associado com cozinheiros. Porque eu me sinto assim como sendo completado numa parte de mim que me falta. Então, assim, a gente pode ir tocando a vida. A gente deve tocar a vida desse jeito. Então, e a gente vai prestar atenção.
Como está a minha relação com os princípios? Como está a minha relação com a intoxicação? Que também é outro detalhe, tem que ficar olhando se o negócio tem cafeína, se tem teobromina, se tem não sei o quê. Tudo a gente tem que olhar para ver o que é que tem dentro. Todo produto a gente tem que se preocupar com tudo isso. E como está nossa relação, mas não só com os princípios, como está com o cantar do Mahamantra. Eu vou contar uma coisa aqui, é meio feia. Maharaj agora publica tudo, eu não sei o que vai ser saindo, mas é meio feio. Eu era presidente de Nova Gokula, uma comunidade enorme, com um Gurukula enorme, tanta atividade, e eu encontrei a hora certa de cantar japa, que eu não era interrompido por ninguém, que era no Arctic das 4. Mãe Ganga fazia o Arctic das 4. Mãe Ganga era uma conterrânea da Bahia comigo, amiga, sim, família dela toda muito amiga. E ela fazia o Arctic, eu chegava antes dela abrir o altar e cantava numa posição que ninguém me via. Eles passavam por fora e eu estava cantando assim, transversalmente, perto do altar. Então ninguém me via direito, porque não estava para me procurar, né? Então eu estava ali cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna o tempo inteiro. Bota certo, né? Então eu estava cantando ali o tempo inteiro. Aí Mãe Ganga abria o altar, não tinha ninguém para cantar. Aí às vezes ela não colocava o som, porque ela sabia que eu estava cantando japa, e eu ficava cantando japa, e ela fazia o arte, que é o som da minha japa. Era uma coisa, um mundo espiritual. E eu cantava japa ali, e ficavam me procurando, às vezes eu via, porque eu saía um pouquinho, eu via alguém indo para a casa da administração, e eu ficava quieto, vai bater com a cara na porta. E eu ficava quieto, a pessoa voltava, e depois me encontrava. Bom, um dia um devoto me encontrou. E ele estava cheio de queixa da vida. Aí ele bateu na janela assim, e eu estava cantando assim, realmente absurdo. Então aí eu abri a janela para falar com ele, aí ele me disse uma coisa, falou de uma maneira, o que ele estava passando, e ele falou das confusões dele lá, com uma maneira bem popular, brasileira, do nosso português, né? E eu falei, fiquei assim, disse assim, mas o que é isso? Aí ele disse, Maharaj, vai ver que o senhor não sabe, não sei o quê, porque era uma coisa meio sensual, assim. E eu não sou ingênuo, então eu sabia o que ele estava falando se eu tivesse prestado atenção, mas eu estava em outra vibe, como diz a juventude aí, né? Eu estava em outra vibração. Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei não saquei na mesma hora. Aí ele disse, Maharaj, vai ver que o senhor não sabe. Saiu zangado, porque ele ia ter que repetir justamente a parte que era meio desagradável de conversar no templo com o sannyasa. Então, aí ele saiu assim, todo zangado, batendo o pé e foi embora. Aí, quando eu caí em mim, eu disse, caramba, para eu não me lembrar disso, eu saber, não sacar o que ele falou, eu estava muito absorto nos santos nomes. Haribol! Fiquei super feliz porque eu estava cantando uma boa japa. Senão, se fosse em outro momento, quando ele dissesse, eu dizia, não, é verdade, isso está acontecendo, meu Deus, eu teria entrado na mesma dele, mas eu não entrei. Mas o que é isso? Eu falei assim, mas como assim? Bem parecendo que eu era ingênuo. Não sou. Eu entendo cultura brasileira e tudo mais, os perigos e o que rola por aí. Então, a gente precisa prestar atenção qual o nível de absorção que a gente tem com o Mahamantra Hare Krishna. Tá bem? É isso aí. Mas não é nada tão estrito assim. A gente tem que ir tocando, fazendo amizade com os devotos, compreendendo os devotos e devotas, compreendendo as dificuldades. O movimento não é o mundo espiritual que, como ele é, como é praticado, não é o mundo espiritual que chegou aqui para reproduzir todas as virtudes do mundo espiritual. Ao contrário, ele trouxe todo o tesouro do mundo espiritual para ser explorado, ser descoberto. Aqui está o tesouro, mas de acordo com a sua capacidade de desenterrar o tesouro, você vai ter acesso ao tesouro. Então não é tudo perfeito, tem muitas dificuldades nas relações, na organização e muitas coisas. Obrigado
Não quero prolongar, esse horário é um horário nobre. Vamos parar por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada.